o meio do caminho, né, como um hub nesse processo, vai tornando o papel das grandes operadoras o varejão. E vocês vão se tornando os grandes especialistas, aí eu volto na tese ali inicial, para essas experiências e customizando e clusterizando isso, né? Eu consigo plugar com essas iniciativas de isso e aquilo e aquilo outro. O mercado vai caminhando para uma divisão mais ou menos como essa, estou grosseiramente definindo, né? O que é o varejão e como vocês atuam como consulta. É um papel muito menos do serviço que vocês entregam, mas da capacidade consultiva de customizar uma solução que esse grande player não tem capacidade de fazer. A divisão do mercado, olhando como futuro, é essa? É essa, tem duas divisões, né? Uma é esse olhar do B2B, né? Então, por exemplo, se você pega uma velha operadora, ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ela faz B2C, faz B2B, todos os tamanhos e tudo quanto é coisa. Então, é um mercado ultra concentrado e pouco especializado. Então, a primeira especialização vem nessa de deixa eu criar um produto só para empresas, uma empresa fazendo só isso. E no nosso caso, especificamente, o middle market, ali, inclusive, né? Um mercado específico dentro do B2B. A outra especialização tem a ver com a infraestrutura. Então, em muitos países, você já tem essa divisão um pouco mais clara, que no Brasil não é tanto, é que no Brasil a distribuição e a rede estão também com os mesmos players, né? O mesmo player é dono da rede e ele é dono da loja no shopping. O que a gente vê com o tempo em mercados mais maduros é que essa distinção vai acontecendo um pouco mais. Então você vai tendo players mais consolidados em rede e players mais consolidados em distribuição. Então a gente, naturalmente, na Salve acredita nisso, de que a gente pode ser esse player especializado em distribuição e deixar as grandes operadoras como mais focadas no player de rede, né? Que é o caso, por exemplo, do Nubank fazendo isso no B2C também. Ele focado na distribuição e, é claro, né, que é o parceiro deles ali, focado na rede. Então a gente acredita nessa especialização do mercado também sob esse olhar. O amadurecimento das empresas também em relação a própria digitalização delas é um fator que potencializa o negócio de vocês? Hoje o teu cliente está mais sabedor da dor dele do que ele precisa como solução? Eu acho que sim. Ele começou a ver, e a gente sempre... Eu venho de fintech, acho que não é à toa que a gente percebeu isso, né? Porque eu acho que o brasileiro ele percebeu como mercados antigos podem melhorar. Então, a experiência de banco no Brasil avançou enormemente. Muito. A última década é incrível, né? É visão global, assim, a gente é melhor do que a maioria dos países do mundo. Eu tive recentemente num evento com lideranças de tecnologia do setor bancário, e uma coisa que eu comentei ali, todos eles ficaram muito satisfeitos e orgulhosos em dizer que sim. Eu tenho a percepção de que um dos grandes educadores da digitalização do Brasil foi o setor financeiro. Porque as pessoas foram obrigadas a aprender a lidar com o aplicativo e com outros recursos digitais, porque o dinheiro delas estava indo para lá. Então, poxa, eu preciso saber como lidar com isso. Teve esse caráter muito educativo, e aí eles acabaram puxando a fila, né? Exato, puxa a fila para outros setores. Então, em telecom, a gente tem a mesma visão, assim. As pessoas não necessariamente buscam isso porque elas não conhecem uma solução como a Salve, geralmente. Mas quando elas vêm, clica, falam, nossa, sim, é isso que eu preciso, assim, é essa simplificação que eu precisava, ainda bem que vocês existem, ficam confusas do porquê que não existem outros players por enquanto, ou porquê que não existe há anos isso. Então, definitivamente, puxou essa frente, assim, as empresas... Por isso que os primeiros clientes, ainda, a maioria deles são empresas de tecnologia, porque daí também isso vem mais ainda, né? Claro, você acaba tendo um gestor de TI que ele é mais... early adopter ali de novas tecnologias, então ele busca coisas novas. O beta tester da vida, isso, né? Exatamente. Então, naturalmente, esses foram nossos primeiros clientes, ainda são boa parte deles, mas eu sinto essa comoção geral, assim, de uma busca por uma digitalização e soluções mais rápidas, né? Majoritariamente, assim. Esse caráter beta tester e tal. No caso de vocês, como foi o approach com os primeiros clientes? Eu gosto dessas experiências iniciais, pergunta. Assim. Os primeirinhos mesmo foi tudo na parceria ali, né? O investidor, a gente fez uma rodada... Na amizade. Foi na amizade. Pô, amigo de não sei quem, o empreendedor... Pô, nosso investidor. Testa aqui, pô. Né? Testa, você já é investidor. Então, os primeiros meses foram muito nisso. Depois é muito boca a boca. E o que a gente sempre teve a nosso favor é porque a gente, como não tinha contrato de fidelidade, a gente sempre tinha essa coisa do... Bota uma linha aí. No pior dos casos, você cancela amanhã.
Então, no começo, a gente fazia muito isso. A gente via muito na... porque o pitch ele é relativamente fácil de fazer. Tipo, somos uma operadora melhorada, simplificada e vamos embora. O que nos ajudou desde o começo, a gente se apoiou nessa ótica de não ter contrato de seriedade. Então, eu chegava uma empresa que tinha 1000 linhas, falava, testa uma linha, pega 5 linhas. E pega um mês. Se der problema no primeiro mês, eu te devolvo, você não vai pagar nada, tá tudo certo. Então, a gente diminuiu o custo de oportunidade muito no começo. E aí isso, inclusive, virou nossa lógica de go-to-market, ela toda direcionada para isso. Então, até hoje, a gente se apoia muito nisso, que é criar primeiro, eu quero entrar com linhas. Eu não preciso virar o parque inteiro. Se a empresa tem 2.000 linhas, eu quero entrar com o primeiro teste. Deixa eu botar 50. E confia que vai dar tudo certo. Deixa eu fazer um MVPzinho. Isso. Então, a gente faz isso com empresas que começaram com 10 linhas, hoje tem 1000 linhas. Então, a nossa taxa de retenção... Vocês saíram de 10 e foram escalando. Isso. A gente vai migrando. Quando que vai vencer o contrato? Mas também esse escalar é um negócio é largo, né? Eu posso sair de 10 e ir para 1.000, funcionaram 10, você opera 1.000. Pode, E aí, claro, vai entrando questão de contrato e tal, mas aí... Mas eu digo, a arquitetura do processo para vocês é transparente, sim, 100%. Né? É mais sobre uma ótica negocial, quase sim. Se o cara quer aportar dos 10 para 1.000, ele vai aportar um investimento. E aí, mas o que acontece é que daí, quando nossos índices de retenção, então o NRR ali, que é o Net Revenue Retention, ele é mais de 200%, 250%, chegou a bater 300%. Isso quer dizer que 300% quer dizer que um contrato, em média, triplica na Salve em um ano. Então, um cliente que pagava 10 mil reais, ele termina o ano, em média, pagando 30 mil reais. Exatamente por essa ótica de, no começo, a gente precisou fazer isso, e hoje a gente se apoia nessa ótica de fazer como uma estratégia clara de baixo custo de oportunidade, entra, testa, e aí ter garantia do produto, né? O produto tem que ser bom para você fazer isso. Queria sair um pouco da ideia da Salve, e enfim, a gente falou bastante de mercado e tal, e queria ouvir o empreendedor. Como foi a jornada empreendedora para vocês e qual foi o maior desafio? De começo do jornada? O que você achar que tenha sido nesse processo todo o maior desafio? A gente sempre teve um desafio muito grande. A gente fala que está no VC Track ali, né? Que é a startup que levanta investimento desde o começo. E a Salve começou assim. A gente, antes de ter qualquer coisa, antes de ter CNPJ, a gente já estava fazendo uma rodada de investimento com investidores anjos. E isso, em muitos sentidos, ajudou. Mas sempre foi um dos maiores desafios, foi fazer rodada. Assim. A gente teve muitos desafios de conseguir fazer uma rodada. Eu já tomei mais de... Eu cheguei a falar em meses com mais de 90 fundos e levar mais de 90 não diferentes de fundos, assim. Então, especialmente o segundo semestre de 2023, assim, eu já tinha falado com mais de 90 fundos, o dinheiro estava acabando, 90 nãos. E aí eu, olhei para aquilo e a Salve já não conseguia... A gente estava queimando caixa propositalmente e tal. E ali foi um momento difícil. Meu filho com 6 meses de idade, dormindo mal pra caramba. E aí aquele foi um momento desafiador, assim. A gente chegou a ter pouquíssimos dias de caixa. E aí a gente conseguiu uma rodada. 20 dias depois, inclusive, a gente entrou na Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo, em São Francisco. Assim, foi a única empresa da América Latina a entrar e tal. A gente foi do inferno ao céu em um mês. E como foi a jornada com o Y Combinator? Foi incrível. Foi muito bom. Eu morei lá, levei minha família, meu filho tinha 1 ano na época, foi junto, minha esposa. Todo mundo. Todo mundo aprendeu a andar lá e tal, foi super legal. Mas a experiência foi incrível, assim, a gente conheceu muita gente de alto nível, né? Nosso partner lá são 2 partners. Um era o fundador da Monzo, que é o Nubank da Europa, e o outro era o fundador da Twitch, que é uma das maiores empresas, é a maior empresa de streaming do mundo, vendeu pra Amazon e tal. Então são caras de altíssimo nível que a gente conheceu, a gente fez uma baita rodada depois também. Levantamos $2 milhões lá e ali eu sempre falo que a gente criou muito faro para saber o que é bobagem e o que não é. A gente aprendeu muito a focar nas coisas certas depois de ter feito o YC, assim. Então foi muito legal. Mas a jornada, acho que o mais difícil para o empreendedor é a montanha-russa ali, né? No mesmo dia você achar que você é um gênio e que você é o maior idiota do mundo em questão de horas, assim. Sou um gênio. E não é um mês para o outro, é de uma hora para outra. É um problema. Uma frase, uma frase, às vezes. Então, isso é um desafio gigante, assim, cara. Porque tem que... E como os desafios vão mudando, né? A empresa vai mudando. Então, a Salve a gente fala, inclusive, que a Salve tem versões, né? A gente chama de Salve 2.0, Salve que a gente está vivendo agora. Então, é um momento específico da empresa. E daqui a pouco, quando a empresa tiver 100 funcionários, vai ser outro tipo de empresa. E eu, como CEO, eu, como fundador, também tenho que ir mudando, né? O meu papel também vai mudando. E aí, quando você acha que você dominou, você fala, agora eu aprendi a ser CEO dessa empresa aqui. A empresa muda. E aí você fala,
tá, eu agora vou ter que reaprender a ser CEO de um outro tipo de empresa, que é a minha empresa, que agora tem X funcionários, que está em tantos clientes, que precisa pensar em tais coisas, etc. Isso é desafiador pra caramba, assim. Mas é também legal. Cara, que reflexão você, como empreendedor, deixa para quem está se aventurando por esse caminho, né? A gente começou falando sobre o olhar das startups e o endereçamento de respostas para grandes dores, a maneira como você viu oportunidade em um game que está mudando dentro do setor de telecom, a tua vivência, né, em incubação, aceleração e tal. Qual é a reflexão que você faz para quem está empreendendo e está buscando também esse lugar que vocês hoje, felizmente, alcançaram? Boa. Para mim é sempre uma questão de confiança, assim, é você tentar se blindar desses altos e baixos o máximo possível e confiar que você é a melhor pessoa possível para estar fazendo aquilo, assim, que você não está ali à toa. Eu digo isso porque um dos motivos que a gente apanhou tanto para levantar a rodada foi porque a gente ficava tentando moldar o pitch para o investidor e tentando, não, mas a gente também vai fazer isso, a gente vai fazer isso. E quando a gente viu, quando eu ia fazer um pitch, eu estava quase que me defendendo do meu próprio negócio, assim. Uma das primeiras coisas que o partner da YC me falou foi, cara, parece que você está há 6 meses levantando com um monte de fundo e que você não, tipo, você está com medo de fazer o teu próprio negócio. E aquilo me clicou, assim. A gente saiu da YC muito mais confiante de que aquilo a gente devia fazer. Porque as pessoas são quase que treinadas para falar dos problemas que o teu negócio tem, assim. E você sabe deles. Então, acho que eu sempre digo que não é não ouvir opiniões e ignorar essas pessoas, mas é ter um nível de blindagem de falar, tá, mas no fim eu sei o que eu tô fazendo e eu sou a melhor pessoa para fazer isso. E acho que esse bater no peito, assim, ele é meio filosófico, pode ser meio piegas, assim, mas eu acho que ele ajuda muito no dia a dia, assim. Para nós faltou por uns momentos e hoje ajuda muito.